Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como que eu faço pele clara e escura com o intuito mais ilustrativo, ou seja, eu trabalho o desenho e coloro ele com aquarela. Nesse primeiro momento em que eu estou fazendo essas misturas de maneira bem acelerada, é para mostrar que eu já faço uma mistura antes na tonalidade que eu vou usar em cada uma delas. Primeiro eu coloco no recipiente, numa paleta, água na quantidade aproximada de cor que eu pretendo usar no desenho. Isso é muito importante, fazer numa quantidade que vá sobrar para evitar de essa tinta acabar no meio do processo, você ter que parar e às vezes prejudicar o andamento do desenho, criar uma mancha desnecessária para poder fazer novamente a cor. Até porque é muito difícil você voltar na mesma tonalidade. Então é melhor sobrar do que faltar. Para a pele clara, eu uso tons de ocre, nesse caso eu usei o Yellow Ocre, terra de siena para base, junto com essa água, e vou acrescentando amarelo Nápoles, e para dar um tom mais de saúde, né, um rosado, uma cor com sangue, uma pele, eu trago o laranja para peles claras, bem clarinhas, também acrescento um pouquinho de rosa. Dependendo do tom de pele, se é uma coisa mais infantil, eu vou brincar com laranja e rosa, mas às vezes é uma pessoa branca mais avermelhada, daí eu vou para um vermelho claro. E sempre testando ao lado para chegar na tonalidade. Eu começo geralmente pelo sombreamento, com uma misturinha que eu faço de cinza. Da mesma maneira como eu fiz a pele, né? Eu pego um recipiente, coloco água e trago a cor cinza. Nesse caso, eu usei o pigmento puro da tinta neutra, que tem um cinza mais indo para o roxo. E para dar uma quebrada no cinza, eu pego a própria cor de pele que eu acabei de fazer e acrescento. Isso também pode ser feito ao final, depois de você trabalhar a pele, os sombreamentos e as camadas. Porém, a melhor maneira que eu me adaptei foi essa. Isso não quer dizer que você vai fazer esse sombreamento e depois vai vir com a camada de pele clara por cima e o sombreamento está finalizado. Isso é só para já dar uma certa profundidade na pele, um pouco mais de volume. Mas durante o processo a gente vai trabalhar com mais sombra, não necessariamente cinza. A gente começa o sombreamento já com a pele mesmo. Antes de vir com a cor da pele sobre o sombreamento que eu acabei de mostrar, eu verifico se o papel já está bem seco. E faço a mesma coisa que eu fiz com o sombreamento, só que sem passar água antes. Neste caso, é o pincel que vai estar carregado de pigmento aguado, que foi aquela misturinha que eu fiz no começo. Nesse primeiro momento, aquele pigmento que eu fiz é bem transparente, é bem diluído, que é para, conforme a gente for acrescentando as camadas, ir dando o meio tom da pele, tanto para a luz quanto para a sombra. E olhando a sua referência, ou se você estiver fazendo sem referência, mas tem uma noção de luz e sombra, as partes em que incidem mais luz, você pode até deixar mais branquinho.
Repare que eu passo o pigmento e venho com o pincel mais aguado, diluindo e puxando ele e geralmente depois que eu faço isso eu vou lá no papel toalha, no guardanapo, tiro o excesso de água e trago dando uma espécie de limpada. Isso é meio que para selar, para não ficar escorrendo para outras áreas onde eu quero manter sem pigmento ou com menos pigmento, porque vai ser foco de luz. Isso é muito interessante, isso é muito importante quando você vai fazer uma pele mais ilustrativa. No meu caso, nesse caso específico, com uma pegada de realismo, mas não necessariamente, não é 100% da intenção. Nessa terceira camada, eu venho com o pincel molhado, como na segunda, só que com mais pigmento. Ou seja, durante o processo eu vou reforçando a quantidade de tinta naquela misturinha com água que eu mostrei no início. Importante, eu coloco o pigmento, puxo ele para mesclar, mas procuro não cobrir toda a camada anterior, que é aquela mais clarinha, que será o meio tom entre o super claro, o médio e o escuro. Agora eu vou explicar como eu chego na tonalidade de pele escura. Naquela mesma mistura inicial que eu fiz para pele clara, que seria a água com ocre, eu vou acrescentar no lugar do terra de siena, que é um marrom mais aberto, mais indo pro vermelho, eu vou colocar o sépia, que ele traz um marrom mais fechado, né? Ou outro marrom que tenha essa mesma linha, essa mesma tonalidade mais escura. Sombra queimada também funciona muito bem. Nessa mistura inicial, eu acrescento, sempre testando, um azul mais fechado também, que pode ser o azul cobalto, ou o azul da Prússia, talvez o marinho, enfim. Só não vai valer um azul claro, um azul aberto, não funcionaria. E para dar aquele aspecto, o mesmo aspecto que eu trouxe da pele clara, que é aquela coisa um pouco do sangue, uma coisa mais saúde, eu trabalho com o vermelho alizarim. Quanto mais escura for a pele, ou quanto mais eu quiser ressaltar isso, eu vou trazer vermelhos mais vinho. Isso não descarta a possibilidade de vir com um vermelho mais aberto, um vermelho carmim ou algo do tipo, mas sempre testando. Nesse momento, eu já estou fazendo uma quarta camada na tonalidade de pele, que provavelmente é a última. Dá para trabalhar quantas quiser, dependendo do nível de complexidade. Pode ver que eu estou pegando praticamente a mesma tonalidade que eu usei na pele escura para trazer sombra para os lugares onde incide mais sombra nessa pele clara. Nesse momento de trazer a sombra mais fechadinha, mais forte, para ressaltar o contraste, é interessante você pensar e reparar, a partir da sua referência, as manchas e tentar reproduzir essas manchas com esse pigmento mais forte. Abstrair um pouco da imagem para trazer as manchas. Isso vai trazer um resultado bem bacana.
Nesse momento de sombreamento e em toda a pele, eu fiquei buscando que as manchas se sobressaíssem. Ou seja, eu não fiquei querendo que ficasse totalmente homogêneo. É possível. Eu comecei na aquarela assim, foi assim que eu aprendi pele inicialmente. Só que eu tô me desgarrando, tô mudando de estilo, tô me interessando um pouco mais pelas manchas nesse tipo de trabalho ilustrativo. Ou seja, não totalmente manchado e muito forte, mas que elas estejam presentes. Então, por isso que vocês podem reparar nesse desenho que em alguns lugares você vê o recorte da mancha, só que esse recorte da mancha, ele não faz bordinha, porque eu venho com um pincel úmido ou com água, mas aqui nesse caso mais pro úmido mesmo, e dou uma selada, então evita aquela bordinha. Chegou na hora de dar mais saúde para as pinturas. Eu adoro essa parte, até porque ela é praticamente a finalização da pele. Na pele clara eu usei o rosa permanente da Winsor & Newton no nariz e nas bochechas eu usei o mesmo rosa misturadinho com amarelo Nápoles, porque aí trouxe um rosa mais pastel. E não é sempre de primeira que dá certo não, geralmente a gente faz, espera secar, faz mais um pouquinho. Eu tô buscando deixar esse tipo de aspecto mais manchadinho, só que na pele clara ficou menos evidente, porque senão ia ficar muito forte, ia descaracterizar a pessoa que eu tava pintando. Na pele escura, eu comecei a fazer o blush e o vermelhinho do nariz com um vermelho alizarim puro, mas bem diluído. E eu gostei muito do resultado final da pele negra. Achei que combinou bastante essa escolha de usar o alizarim. Depois que eu fiz esse desenho, eu fiz um workshop com o Eudes Correia e a minha visão sobre pele negra em aquarela mudou completamente. Então, depois que eu estudar o que eu aprendi lá e colocar em prática, eu venho mostrar para vocês. No mais, é isso. Esse vídeo é só sobre pele, porque senão ficaria muito longo. Eu pretendo fazer de outras etapas, como cabelo, boca, tudo isso
separadinho. Aproveito para pedir o seu joinha se você chegou até aqui comigo. Não deixe de se inscrever. Se você conhece outras pessoas que pintam aquarela e aprenderiam com esse vídeo, por favor, compartilhe, marque e vamos ajudar o canal de aquarela a espalhar muita aquarela por aí.